Olá, meu irmão e irmã, paz de Cristo para você. Sexta-feira, primeira sexta-feira dessa quaresma, né? É a sexta-feira depois das cinzas. E sexta-feira é tempo muito especial da gente lembrar não só a sexta da quaresma, mas de todo ano. É sempre uma ocasião especial por conta daquela sexta-feira, aquela sexta-feira em que o Cordeiro imolado foi sacrificado no sacrifício único, definitivo da cruz. É tempo de jejum, é tempo de abstinência da carne vermelha, é tempo de exercitarmos essa educação para o corpo, para que um corpo educado contra os instintos, contra os desejos, seja também um caminho para um espírito educado, para uma alma educada, e assim a gente construa uma totalidade do nosso ser, não é? Educado, encaminhado para o bem, sem se deixar consumir pelos instintos. E aqui isso tem muito a ver, não é, com a campanha da fraternidade desse ano, com a amizade universal, porque instintivamente nós desejamos a derrota do nosso inimigo, nós desejamos a derrota nem do inimigo, mas do diferente, que em geral não temos inimigos, mas transformamos o diferente em inimigo, aquele que pensa, que sente, que crê diferente de nós. Então, instintivamente, o pecado agindo em nós faz com que nós ataquemos a quem pensa diferente, nós nos deixemos levar tantas e tantas vezes por essa destruição de pontes e construção de muros. Mas o jejum quer nos educar, educar o corpo, educar os instintos, para que diante da diferença amemos. O respeito é uma primeira etapa, necessária, fundamental, mas o horizonte deve ser do amor. Para além de respeitar, ou porque amamos, respeitamos o diferente, aquele que pensa diferente. E assim a gente constrói uma grande amizade. Não amizade de iguais, não amizade de grupinhos, de bolha, né? Não podemos nos deixar sucumbir à lógica da bolha, mas uma amizade de irmãos. Porque vós sois todos irmãos e irmãs. Nos lembra Jesus no Evangelho de Mateus. Então, é com este espírito de comunhão, de penitência também, nessa sexta-feira da quaresma, é que nós vamos suplicar o Espírito Santo de Deus para que ele nos faça entender essas coisas. Porque é só o Espírito Santo de Deus em nós, é só a graça de Deus em nós que faz com que a gente siga na contramão dos nossos instintos. Só a graça de Deus em nós é que faz com que nós amemos a tudo que os nossos instintos dizem que não é para amar, a todos e todas. Mas o Espírito Santo, que é amor, nos ajuda a amar e a construir esse mundo de irmãos. Então suplicamos o Espírito Santo de Deus. Clamamos pelo Espírito Santo de Deus para que o amor de Deus inunde o nosso coração a ponto de nos fazer amar os nossos irmãos e irmãs, a ponto de compreender de tal forma a palavra que a palavra nos leve a uma vida que seja luzeiro numa realidade que tantas e tantas vezes é de escuridão. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 9, os versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o noivo foi tirado, não é? E o noivo foi tirado.
O noivo foi injustamente pregado na cruz. Teve o seu sangue derramado até a última gota por amor a nós. E como eu já expliquei, e é em solidariedade a Jesus que nós fazemos o jejum e a abstinência. Sexta-feira, abstinência. O ano todo. Nos abstemos da carne vermelha, justamente nessa sintonia simbólica com o cordeiro imolado. Nos abstemos da carne vermelha. Atenção, viu? A igreja não manda comer peixe. Eu sempre digo isso e eu gosto de ver a expressão das pessoas. A igreja não manda comer peixe. A igreja manda tirar a carne. O que a gente come não há uma definição sobre isso. É preciso tomar cuidado. Se todo mundo aprende isso, muita coisa acontece, né? Muita novidade poderia acontecer. O preço do peixe não subiria tanto, né? Impossibilitando tantas pessoas de comerem uma comida muito saudável nesse período. Porque não é comer peixe, é não comer carne, a abstinência. Toda sexta-feira, em solidariedade simbólica ao Cordeiro imolado na cruz para nos salvar. Embora nós saibamos que ele ressuscitou e já está de novo conosco, mas a igreja vive também desses símbolos, né, desses ritos, desses rituais, dessas ações litúrgicas e paralitúrgicas que nos ajudam a celebrar, que nos ajudam a fazer sintonia celebrativa. E a gente sabe, celebrar não é só lembrar, mas é atualizar. Agora é importante dizer que essa abstinência ela se torna verdadeiramente cristã quando ela é uma face da caridade e o que nós tiramos de nós é dado a quem precisa. Só existe sentido profundo na abstinência quando ela se conecta com a caridade, com a fraternidade. O tempo tirado, a carne tirada, a comida tirada, a bebida tirada, a televisão tirada, a internet tirada, deve ser sempre distribuída, deve ser sempre dada a quem precisa. Então, se eu tiro um tempo de televisão e de internet, eu devo dar o tempo ao irmão doente, ao irmão sofredor, ao idoso. Então, sempre assim. Se eu tiro a comida da minha mesa, eu devo colocá-la na mesa de alguém. Essa é a completude da vida cristã. A caridade é sempre o parâmetro. Então, meu irmão, minha irmã, na certeza dessa solidariedade com Cristo que sofre, ontem sofreu e hoje continua sofrendo no irmão sofredor, façamos hoje e em todas as sextas-feiras do ano, como nos ensina a igreja, a nossa abstinência e na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, o nosso jejum. Que Deus te abençoe, te faça feliz e dê um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.